Olá, tudo bem? Professora Kézia Mendes aqui. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Muito feliz de estar aqui com você. Veja bem, na aula de hoje eu gostaria de tratar com vocês sobre um assunto que tem a ver com interpretação de texto e tem a ver um pouquinho com a minha trajetória, tá? Antes de entrar no conteúdo, gostaria de falar duas coisas. Primeiro, se você não me segue no Instagram, por favor me siga, tem muita coisa. Inclusive, lá no Instagram rola um quadro chamado Leitura Terapia, ao vivo, comigo. Várias dicas de interpretação de texto, clássicos da literatura, dicas, sugestões de livros que vão te auxiliar na sua interpretação de texto. Muitos dos livros que eu trabalho no Leitura Terapia do Instagram são livros que caem em prova de concurso público. Meu Instagram, @KéziaMendesOficial. Me segue lá, você vai se deleitar com muita coisa boa. Segundo recadinho que eu quero dar para vocês é o seguinte: eu preciso, realmente preciso, que você comente aqui embaixo se você está aqui assistindo essa aula agora, porque você está estudando para concurso público ou não. Se você for concurseiro, coloca para mim, #concurseiro. Se você não for concurseiro, escreve, não sou concurseiro, tá bom? Por que é importante? Porque eu quero, na aula de hoje, falar sobre interpretação de texto, usar um exemplo pessoal e justamente focar aqui no conteúdo que virá nos próximos dias, que é um conteúdo focado em concurso público. Não se tornará um canal essencialmente concurseiro, não é isso, mas, gente, quando fala de leitura e interpretação de texto, atinge o sofrimento dessa galera que mora aqui no Tutum do Coração, o pessoal que estuda para concurso, porque a prova de concurso público, ela é, na sua grande maioria, uma prova de interpretação. Seja um concurso de matemática, de português, de física, do que for, você vai precisar saber interpretar os enunciados para responder corretamente as questões. Então, sabendo se você é concurseiro ou não, eu consigo fazer aulas mais direcionadas para te ajudar aí na sua dificuldade com interpretação de texto. Por exemplo, não tem muito aqui análises de enunciados, de textos aqui na tela, porque eu não sei exatamente se é isso que vocês querem. Então, na aula de hoje é uma pesquisa de campo, literalmente. Eu estou aqui para vocês, para atender vocês, para fazer o melhor conteúdo que eu posso, despertar em você a importância da leitura, despertar em você a importância de interpretar não só os textos, mas sobretudo a vida. Porque sim, uma pessoa que não tem o hábito de ler, ela não interpreta textos e, consequentemente, não interpreta a vida. Então eu gostaria de pedir a você que comente aqui, não saia desse vídeo sem comentar, porque os próximos vídeos que eu irei produzir serão muito focados e baseados na resposta que você me der aqui. Veja bem, quando eu comecei esse canal, lá em 2015, se eu não estou enganada, acho que foi isso mesmo, 2015, eu não fazia ideia exatamente do que fazer aqui. E eu sou professora de português, naquela época já trabalhava em escola, e eu comecei falando sobre casamento. Dá um Google aqui que você vai ver, dá uma olhadinha. O primeiro vídeo que eu gravei, eu tenho uma vergonha alheia dele. Toda estranha dentro do banheiro fazendo uma personagem bem humorada. Eu não sabia para onde estava ventando. Eu vim para a internet porque uma amiga me disse que eu tinha muitas coisas para falar sobre casamento, como eu fiz a minha decoração. Eu me casei num lugar maravilhoso lá no Espírito Santo, uma chácara muito bonita e, modéstia à parte, eu fiz muita coisa em casa porque eu não tinha grana na época para pagar. E a minha amiga falou: Kézia, você podia ensinar isso. Eu fiz forminha de doce de cetim, ficou um luxo. E eu comecei a falar sobre isso aqui nesse canal, esse mesmo. Então você tem esses vídeos, você pode deleitar-se aí com essa vergonha alheia, porque tá tudo aqui. E o que acontece? Eu não apaguei nada, ficou tudo ali. Mas depois de um tempo eu percebi que aquilo não era a essência de quem eu realmente era. Eu era um personagem, obviamente, aqui você vai perceber. Eu falava com uma voz estranha. Ei, Flo! Era uma personagem de fato. Mas aquilo foi me cansando, eu não nasci para ser humorista, né? Não sou assim um Whindersson Nunes da vida, que trabalha com isso e ama o que faz, eu creio. Eu comecei a ficar fatigada com aquilo, fatigada, e um dia eu estava preparando uma aula de português, porque eu era professora da escola, como eu disse para vocês, e eu resolvi gravar essa aula porque eu estava meio sem tempo e sem ideia. E foi a aula que viralizou. São mais de 2 milhões, acho que 2,5 milhões de visualizações
que foi uma aula sobre interpretação de texto. E eu gravei aquela aula com tanta facilidade porque eu já trabalhava isso na sala de aula. Leitura, interpretação de texto, e aquilo começou a me dar um norte de que eu já gostava de dar aula, eu trabalhava com isso, por que não? E foi assim que este canal se tornou um canal de leitura e interpretação de texto. E o canal começou a crescer, gente. Bum! Em 2015, 2016 já tinha, assim, não lembro, 30 mil inscritos, para aquela época era muito. E de repente chegou a 50, 60 e começou a crescer muito. Era assim, a cada 5 dias, 1.500 inscritos, coisa que eu não imaginava. E o ponto que eu gostaria de tratar com vocês aqui na aula de hoje, para você levar como reflexão para a sua vida, é que eu tive medo. Eu tive muito medo de toda aquela, abre aspas, fama repentina, tá? Tem alguém aqui desde aquela época aqui, desbravando comigo essa mata de pedra, essa selva de pedra? Pois é, eu tive medo. E o que aconteceu? Eu tirei o foco do canal, que era de leitura e interpretação, e comecei a falar de outras coisas do português. Eu tinha medo de crescer e não ser boa o suficiente, não dar conta de atender tantas pessoas. Depois, essa síndrome do impostor, já ouviu falar nela? Pois é, me deixou, graças a Deus. Aí veio o treinamento Ler e Interpretar, alunos do Brasil inteiro, veio o meu livro de redação que tá ali, veio o curso de redação. Eu entendi que era uma síndrome minha. Eu achava que não era boa o suficiente. Não que eu seja a melhor do mundo. Tem muita gente boa aí na minha frente. Mas eu já tenho um caminho percorrido e eu preciso respeitar essa minha biografia. E é o que eu gostaria de dizer para você para terminar a nossa aula aqui, que é meio pesquisa de campo, com aula, com conselho, com tudo, é a minha cara, né, gente? Não se sabote. Você não é a melhor pessoa do mundo, mas você tem um caminho percorrido, você tem uma trajetória, respeite a sua biografia, tá bom? Valorize o que você já fez, valorize o que você já sabe fazer e não se conforme, continue. Há um caminho de progressão. Você precisa continuar batalhando, trabalhando, se lapidando na leitura, na interpretação, porque quem não lê, não interpreta nem texto, nem a vida. Tá bom? Beijo pra você, comenta aqui, eu preciso muito do seu comentário para saber, você é concurseiro, qual é o seu objetivo, tá aqui por quê, querendo o quê? A partir de agora, nas próximas semanas, já vou começar a produzir conteúdo focado nas respostas que vocês me derem aqui. Um beijo, obrigada por estar comigo aqui. Já são bastantes anos aqui, ó, bastante tempo junto, hein? Pois é, você já é de casa, viu? Um beijo, Deus te abençoe, eu espero a sua resposta.